diante das multidões esfaimadas, dos velhos ao desabrigo, das crianças socialmente abandonadas, dos doentes ao desamparo, da mendicância e da dor. Contemplas através das telas da imaginação a humanidade espírita cristã do futuro e antevês o tesouro da assistência social ao alcance de todos, oferecendo bênçãos e socorro em abundância. Desejas, desde logo, antecipar essa era de paz, procurando erguer uma instituição que possa expressar a realidade do amor em bases positivas, com socorro e assistência aos aflitos da terra. E pensas em assistência social? Falas sobre assistência social. Realizas assistência social. Aqui como ali, tocados pelo entusiasmo, companheiros de lide espírita levantam obras assistenciais respeitáveis, capazes de atender muito sofrimento e diminuir muitas dores. O primeiro sinal da conversão ao espiritismo para muitos é caracterizado pelas mangas arregaçadas do paletó, no serviço de assistência social, objetivando o próximo combalido. Impulso nobre, merece, no entanto, consideração e exame. A dor que tumultua o coração do homem do presente conserva, todavia, raízes fixadas no passado. Tentar o cultivo em solo coberto de mata espessa e danosa seria candidatar as valiosas mudas à asfixia e à morte, em não se cuidando do arroteamento cuidadoso da terra. Por isso, é indispensável mergulhar a meditação nas causas do sofrimento humano e, utilizando os ensinos espíritas, visitar a intimidade das mentes, fazendo luz íntima. Podes apresentar os evidentes sinais da convicção espírita sem atavios do movimento externo, que todos identificam procedendo de maneira segura e concisa intimamente. Tantos se preocupam com as consequências dos males que olvidam as causas dos males em si mesmas. É imperioso, pois, colimar os objetivos espiritistas no panorama da própria alma. Conduta reta, fidelidade ao dever, respeito às tarefas alheias e alheios direitos, discrição e sinceridade, cultivo da fé e da humildade, tolerância com perseverança nos ideais esposados, mesmo quando haja conspiração aparente do mal. Renúncia às ambições com os derivados da alegria espontânea e de um coração rico em esperança. Também são altas expressões de identificação espírita e renovação social, que, todavia, começa em quem pretende retificar e solucionar os problemas alheios. Aromatizemos a senda por onde seguimos, ajudando e amando, mas conhecendo também quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Procedamos com equidade e honradez, oferecendo ao mundo atormentado a segurança de nossa renovação espiritual com um amor dilatado em forma de auxílio a todas as criaturas. Assim, somos feitos de infinito aprisionado no finito, de absoluto fragmentado no relativo,
de felicidade que chora na dor, da sabedoria que se tornou ignorância, de vida eterna despedaçada no ciclo das vidas e das mortes. Somos verdadeiramente anjos decaídos. Então, para reencontrar o infinito, vamos acumulando insaciavelmente fragmentos de finito e tentamos aproximar-nos da imortalidade, agarrando-nos a esta vida breve e prolongando a sua recordação com grandes obras. E prosseguimos, cimentando as pedras com lágrimas e sangue para refazer a nossa bela moradia de conhecimento, de liberdade e de bondade, donde saímos. A centelha divina originária do Espírito, embora sufocada nas angústias da morte, não pode morrer. Sobreviverá a todas as lutas e a todas as dores, até que o organismo imperfeito, correndo em busca da perfeição, a torne a encontrar e tudo assim fique sanado, para poder reentrar no seio do grande organismo perfeito, o tudo uno Deus, do qual derivou. A ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Recorremos às 3 vigorosas sínteses da codificação kardeciana para comentar com mais segurança o tríplice aspecto de nossos princípios redentores. Com a ciência, asseverou o grande missionário, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Com a filosofia, afirmou o peremptório, nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Com a religião, disse bem alto, fora da caridade não há salvação. Não será justo, em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior. Conquistando o conhecimento superior, penetraremos novas faixas de evolução e, absorvendo-lhes a claridade divina, compreenderemos que somente pela caridade, que é amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos, enfim, à desejada ascensão. Abracemos em nossa fé o trabalho paciente da pesquisa honesta e a construção do entendimento, para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos no serviço aos outros e que significa a nós mesmos. Em suma, instruamo-nos e amemo-nos uns aos outros, descerrando o coração ao sol da boa vontade infatigável e incessante, e o Espírito da Verdade nos tornará na terra por instrumentos úteis na edificação do reino de Deus. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em estarmos mais uma vez aqui neste encontro, inspirados pela poesia, pela música e reflexões que nos conduzem a Deus. No programa de hoje, ainda em continuidade à apresentação das esferas culturais do saber, falaremos da filosofia, mãe de todas as ciências e aquela que apresenta a razão dobrada sobre si mesma.
Desde os tempos imemoriais, as questões fundamentais acerca do sentido da vida, da essência das coisas, perguntas desafiadoras como o famoso por que existe algo ao invés do nada, incutiram em algumas mentes a missão de desvendá-las todas, partindo como navegante em mar desconhecido, munido exclusivamente de instrumento da razão, azeitado pela alquimia da intuição reveladora. Tales de Mileto, que viveu do século VI a.C., tornou-se o primeiro filósofo conhecido do Ocidente. Morador da antiga Jônia, península banhada pelo mar Egeu, hoje pertencente à Turquia, Tales, em suas arguições, questionava sobre a origem de tudo, o que para os pensadores dessa região se constituiria em um princípio fundamental por eles chamado de arqué. Como era senso comum, o universo seria constituído em termos de 4 elementos: o fogo, a água, o ar e a terra. E a grande questão filosófica seria qual deles constituiria a essência fundamental. Tales afirmava ser a água, Anaximandro o ar, Heráclito afirmava ser o fogo. De comum apenas a ideia de um monismo clássico originado de tais pensamentos, aqui representados pela máxima miletiana de que tudo provém do um e o um provém do todo. Anaximandro, discípulo de Tales, buscava a arqué, ou substância fundamental, não nos elementos conhecidos, mas em uma realidade impalpável, invisível e sem limites. Aqui designou de apeiron. Para Anaxágoras, essa substância seria natural de uma força de natureza imaterial, capaz de tudo ordenar, chamada nous, assunto que Plotino vai abraçar no século II da nossa era, ao admitir que, partindo do mundo sensível, deve alcançar o uno mediante a união mística com o Criador. Esses eram os verdadeiros filósofos da natureza, posto que nela buscavam inspiração para suas indagações. Outro senso comum era de que o todo existente só assim o é por razão de uma precedência necessária de algo que lhe deu forma e possibilidade existencial. Do nada, nada de certo poderia vir. Pensavam eles, o universo lhes traria essas respostas. Não seria possível adentrar nos mais recônditos segredos do universo sem a perspicácia audaciosa desses pensadores, sobre os quais sempre recaiu a pecha de frios e materialistas, posto que racionais ao extremo, usavam de algo mais do que a percepção dos sentidos para compreender a realidade objetiva. Os filósofos de todo o tempo sempre buscaram a verdade que subjaz ao sensório e assim, a compreendendo, tornar-se-ia mais facilmente possível acomodar tais mentes irrequietas por indevassáveis segredos do universo. Da escola dos ocidentais, os nomes de Sócrates, Platão e Aristóteles certamente se tornariam os mais conhecidos e, sem o saber, todos esses propugnadores de uma nascente metafísica iriam facilitar, sem essa intenção a lhes mover o passo, o caminho do homem para Deus. Platão, por exemplo, afirmava que o mundo imaterial presidia a concretude observada e que, para além do que afirmava Parmênides, de que o homem seria a medida de todas as coisas, ele entendia que havia, para além da mente, um lugar especial, onde todas as formas perfeitas dariam causa às milhares de representações imperfeitas, percebidas sim pelos sentidos, e tal afirmação daria corpo ao que ficou conhecido como teoria das formas. Afirmava o filósofo que algumas realidades, independentemente de como eram manifestadas, possuíam uma essência de forma que as fazia pertencer a este ou aquele tipo de expressão, sendo idêntica em diferentes maneiras de se apresentar. Pensou assim em conceitos como triangularidade, aspecto comum a todos os triângulos, independente da forma como esses se apresentem no mundo dos sentidos, e assim firmou a ideia dos então chamados
universais. Surge daí também a famosa alegoria da caverna, onde formas projetadas em uma parede corresponderiam a reflexos de uma outra realidade mais perfeita subjacente às projeções. Tal pensamento iria estimular outros pensadores a orientarem suas conjecturas na direção de que o mundo material transcende a si mesmo e aponta para uma fonte eterna, que as coisas têm formas e essências imutáveis, que o fundamento da moralidade deve ser encontrado nessa fonte e nessas essências, que os seres humanos têm almas imateriais, que tudo isso é cognoscível por meio da razão e que conhecê-lo é finalidade suprema da filosofia e da ciência. De escola em escola, a filosofia foi ensaiando o caminho em busca de Deus. Os desafios iam se multiplicando, as ideias novas surgindo e cada vez mais o luminoso se apresentava aos novatos com a mesma força que se apresentou há 25 séculos através dos primeiros pensadores. É a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, a qual por diversos nomes foi imaginada por homens curiosos, audaciosos, desafiadores da realidade que se lhes era imposta. Mas foi nos arraiais do século XIX que o professor Rivail, dotado de uma caneta, alguns cadernos e a ferramenta divina da mediunidade, traçou os laços que uniria as diversas escolas do pensamento, tornando-se a síntese de antigos filósofos. Agora, não eram a água, a terra, o fogo, o ar, áperon, arqué ou nous. Agora, apenas um fluido divino que a tudo envolvia, fonte criadora da vida e de todas as formas. O amor, sentimento inato ao espírito, seria o elemento unificador de todas as expressões, toda essência manifesta em sinal de que o encontro é mais perto do que o imaginado. Deus se impondo à razão, tornando-a a fonte pura de possibilidades de conhecimento, abrindo espaços para a fé que raciocina, não dogmática e efetivamente transformadora. A filosofia espírita irrompe nos cenários mais sombrios da ignorância, arrancando dos túmulos vazios lápides esculpidas nas lágrimas da saudade, apresentando reencontros dados como impossíveis em vidas que se sucedem em reencarnações educativas em prol do progresso inexorável. O sentido da vida, o porquê da existência, todas as questões fundamentais agora apresentadas de forma clara para as crianças espirituais, entendendo o devir e o porvir do espírito, que estertorando agora no chavascal da ignorância, será um dia senhor do seu destino, hábil construtor de possibilidades que a razão certamente irá lhe auxiliar. A filosofia abre os caminhos do saber, saber estar, saber ser, saber saber e, acima de tudo, descortina a concretude, desembaraça os nós das incertezas, dotando o espírito das ferramentas necessárias ao encontro com Deus. Que nós outros, olhando um dia a estrada percorrida nas sucessivas etapas do encontro, cientes das valorosas contribuições dos nossos irmãos do passado, possamos dizer em reflexão profunda, parafraseando Isaac Newton: se aqui chegamos, certamente foi porque nos apoiamos nos ombros dos gigantes. O Consolador, o Consolador, o Consolador, triângulo de luz, ciência, religião, filosofia. Espiritismo é consolo que traz a luz da alegria. E o Consolador, ante os novos tempos, tem na religião a grandeza divina, divina, do amor que vence. Sem julgamentos, do amor
asseverava o velho Heráclito. Quando os olhos acreditam observar alguma coisa de permanente, em verdade são vítimas da ilusão. E o homem, que atravessa as reduzidas dimensões da experiência sensória, reconhece de mais perto a profunda realidade do acerto, quando consegue elevar-se no quadro conceptual da vida em si mesma. Dentro do universalismo que a morte nos descerra, a consciência jungida à carne terrena é crisálida da inteligência infinita, em cuja grandeza o nosso eu se dilui e se amesquinha, aguardando a possibilidade de vir a ser na expectativa da herança divina. Aquele tudo flui da filosofia grega patenteia-se claramente aos nossos olhos quando, de ângulo mais alto no edifício dos fenômenos, podemos observar o contínuo evolver de tudo o que nos rodeia a atividade terrestre no multifário aspecto do ser. Tudo no mundo é transformação e renovação. E o homem psíquico, diante do porvir glorioso a que se destina, é ainda a larva mental no ventre da natureza. Conhecermos-nos é o primeiro dever imposto pela razão pura. Penetrar a essência da nossa mais íntima estrutura para descobrir nossa individualidade incorruptível, investindo-nos na posse de nossos títulos morais, constitui o passo fundamental para o engrandecimento filosófico, dentro do qual resolveremos os antigos e sombrios enigmas da alma humana. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que dela auriu sua doutrina, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram os seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Aos que considerarem esse paralelo uma profanação e pretendam que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã a de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que aquela, nada tem que perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que ao demais trata-se de um fato da história que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos.
chegou o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. Além disso, estas citações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, em seus escritos também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Sentado em uma pedra, Harun Rashid olhava a paisagem ao derredor, se deleitando em meio à harmonia canora do amanhecer. Durante toda a existência, foi um observador atento de tudo, e por mais que percebesse a grandeza do universo, suas ideias pulavam como crianças em uma cama de elástico. Seus pensamentos vagavam por entre as pétalas de uma margarida, contrastando o alvinitente com o ouro que carregava em seu miolo, e um girassol com seu inimaginável tropismo em busca do sol. Perdera-se já fazia horas desde o momento em que sentara naquela pedra alta que lhe permitia vislumbrar o horizonte com olhares longínquos. Um velho filósofo também passava por ali naquele momento, e observando o absorto Rashid, aproximou-se. Queria aproveitar o deleite daquela manhã para compartilhar silêncios e elucubrações. Harun Rashid percebeu a chegada do velho sábio, porém, entretido em silentes observações, tornou a fixar com olhar percussiente o universo. Sentou o velho sábio ao lado do rapaz, formulando em si acerbas indagações, sem contudo deixar de observar aquele que ali se fizera todo perguntas. Queria deixar fluir os pensamentos levados pelo vento da curiosidade infantil de tantas questões, pouquíssimas respostas. Por certo, a mente humana permite que construamos castelos de areia das ideias à beira do mar, mesmo que a desilusão posterior possa, como ondas, destruí-los. Mas o simples prazer de, por alguns instantes, termos a ideia de que conquistamos a verdade basta para que tenha valido a pena os poucos segundos de iluminação. Assim, o jovem Rashid perdia-se em meio a sorrisos, em olhos perolados de lágrimas advindas do fundo daquela alma buscadora. Já se encontrava em silêncio há alguns minutos, quando, em uma espécie de sussurro, uma palavra perdeu-se afora do mundo íntimo de Rashid, ganhando em sonoridade a vida, agora passível de interpretações. Como que, deixando escapar, o filósofo ouve a palavra Deus. Por certo, Rashid pensara ser esta a única explicação para todo aquele encantamento. O sábio, percebendo o momento oportuno, asseverou: Jovem, sei que em um momento de tamanha grandeza carece de explicações pertinentes. A palavra que acaba de pronunciar, o que pensa ser tal entidade a qual depositas tanta confiança a ponto de dedicar-lhe tamanha empresa? Rashid olhou aquele homem franzino, rosto já desenhado de rugas, apresentando uma idade avançada, nívea cabeleira senhorando-se dos ombros agasalhados em um manto de aparência suja pela poeira da estrada. Em um primeiro momento, relutou em responder à indagação, mas algo em seu interior clamava por respostas. Se o Senhor se refere a Deus, sim. Ele é a única resposta que consigo obter toda vez que pergunto sobre a origem de tudo. Calou-se, em seguida satisfeito por enquanto com a certeza que lhe invadira a consciência. Por certo, o filósofo entendia muito bem o porquê de haver tanta verdade na fala do jovem Rashid, mas, ao mesmo tempo, perguntava a si mesmo sobre o que seria de fato este Deus, do qual falavam as religiões e tantos filósofos de todo o tempo. Arguía a razão em busca de uma singularidade, uma unidade criadora, que conscientemente houvesse criado todas as coisas, dado forma a tudo, criado seres simples em processo de complexificação, sujeitos a erros. Pensava na dicotomia do bem e do mal. Por quê? Indagava-se. Por que existe o mal?
Mal iniciar o rol das suas inquietações, o jovem Rashid, percebendo o olhar franzido do filósofo, daquele que fazemos quando temos perguntas sem respostas, indagou: "O senhor sabe, por acaso, que é Deus?" Parecia que o jovem havia descoberto a vulnerabilidade do filósofo, afinal acertara na mosca ao indagar sobre Deus naquele instante. Ao que o filósofo respondeu: "Pergunto-me nesse momento se sei o que ele responder. Afinal, a natureza é tão pródiga em segredos e nossa mente tão restrita em capacidades que sinto-me incapaz de responder de forma definitiva a sua pergunta. Mas, já que insiste, penso que possa haver sim uma substância fundamental. Mas me indago se ela teria propósito, se seriam desdobramentos naturais decorrentes da sua constituição ou o que seria, não sei dizer. Pergunto-me ainda se o homem não teria criado este Deus para poder encaixar suas incertezas em um modelo concreto ao qual pudesse depositar a confiança em suas crenças." Sentindo que o assunto era assaz espinhoso para o velho homem, o jovem asseverou: "Também observo que, se existem coisas, estas prescindem das explicações pertinentes. Ao ver o pássaro que voa, penso como teria sido o primeiro voo. Como a natureza teria decidido de que para o pássaro seria melhor voar do que estar no fundo das águas? Porque os peixes não podem viver sobre a terra e porque o homem ainda comete o mal. Imagino que uma natureza contingente de seus desdobramentos não seria capaz de ordenar os fluxos das comunidades de forma tão harmônica e por isso o caos seria o esperado. Tudo poderia ser desconectado. As células do corpo, por exemplo, agiriam em isolamento funcional e não seria este o melhor espaço para o surgimento da vida como a conhecemos." O filósofo observava em silêncio as considerações do jovem Rashid, tentando reformular em si mesmo pressupostos que o levaram às suas dúvidas, e o jovem, em completo estado de estesia, continuava com as suas digressões. A resposta, certamente, é uma inteligência, um projeto. Deve haver um motivo para as coisas serem como são, e esse motivo não pode ser o acaso e o nada. Eles não são coisa alguma e, portanto, desconsidero-os como possibilidade. Ainda não refeito de tais observações, o filósofo passava em revista os argumentos de outros pensadores do passado, viajando pela Grécia Antiga, pelos teólogos da Igreja, pelos céticos de todos os tempos, chegando aos da modernidade, da liquidez, e nenhum deles, absolutamente nenhum deles, possuía argumentos que pudessem contestar as ideias do jovem Rashid. De fato, ali era a consideração da possibilidade da presença real de Deus como razão de tudo, ou o desprezo à consciência, ignorando tal argumento simples e parcimonioso como desejaria o filósofo Ockham. Calou-se, deixou penetrar em seu mundo íntimo a possibilidade de uma razão criadora e mantenedora de tudo. Os lábios do jovem Harun Rashid ainda balbuciavam palavras que escorriam pelos cantos como captoso vinho, a saciar a sede por novas reflexões, característica maior dos filósofos. Nunca aceitar e sempre questionar era seu lema. Mas agora parecia estagnado, em meio a um patamar de compreensão que lhe invadia a alma. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Foram as últimas palavras do jovem que se internava mais uma vez em seu mundo íntimo de contemplação. O filósofo nada mais perguntou, levantou-se e saiu, com a certeza de que nunca mais seria o mesmo. Uma estrela brilhar, a leveza da brisa soprar, vozes tentando dizer a lição a aprender,
Toda vida tem o seu valor, como fez o Criador, criaturas do mar, a beleza da ave a voar, até o tatu de jardim tem razão de existir, essa voz de criança que ri dentro de mim. Tudo está no seu lugar. Quem terá um outro olhar?
nada. Filosofia rude e amara, na qual acreditei com pena embora, de abandonar a crença que esposara a minha aspiração de cada hora. Crença é o perfume d'alma que se enflora com a luz divina resplendente e rara, da fé, única luz da única aurora, que as trevas mais compactas aclara. Revendo os dias tristes do passado, vi que troquei a fé pela ironia nos desvios e excessos da razão. Antes, porém, não fosse tão ousado, pois nem sempre a razão profunda e fria alivia ou consola o coração. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se da terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto que, arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso, a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e de repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do pensamento de permuta incessante. Respiramos no mundo as imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e que nos induzem ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador.
Nos círculos espiritistas, muito se tem falado de uma fé raciocinada, mas poucas vezes de uma razão iluminada. Se é certo que o sentimento sem a fiscalização do raciocínio pode conduzir ao absurdo, o raciocínio sem o sentimento pode conduzir ao absurdo mais lamentável. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro sem o segundo fez o veneno ideológico da negação, com as suas nefastas consequências. O segundo sem o primeiro descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. Os espiritistas sinceros devem saber que a ciência e a filosofia do planeta são um conjunto de verdades provisórias. Suas equações variam de cérebro a cérebro, como de escola para escola. Sem estabilidade no tempo, ambas acompanham os voos do sentimento, de quando em quando, aceso pela fagulha do gênio que despreza a rotina e o convencionalismo para iluminar a estrada do futuro infinito. Só o sentimento é bastante grande para elevar-se da esfera comum, quebrando as fórmulas rasteiras. E por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação própria na fé, de sua elevação sentimental, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. E é ainda por isso que todos os trabalhadores espirituais da grande causa centralizam os seus ensinamentos em Cristo Jesus, fundamento de toda a verdade sobre a terra e modelo supremo de todas as criaturas humanas, em face de sua necessidade imediata de renovação interior. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz.
andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu porto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Além, a luz do espaço se esfacela em explosões de sons e cores raras, tecendo o amor e a glória nas searas da vida universal, sublime, bela. Brilham depois do azul que o céu revela, astros em bando, iguais longas aparas, de altas constelações em formas claras, sóis pendendo de vasta passarela. O homem fita espantado as nebulosas, bailando em formações maravilhosas, e vê-se um verme à frente do destino. Ante o excelso esplendor, finda-se o engano, como se faz pequeno o orgulho humano, como se torna imenso o amor divino. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar, os impérios esboroam-se, os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele, duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno.
Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos, ó Pai, a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, ó Pai, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Que assim seja. Eu penso no sentido da vida. O que será que eu tô fazendo aqui? A minha alma vive dividida entre quem sou e o que você cobra de mim. Eu penso no sentido da vida. O que será que eu tô fazendo aqui? A minha alma vive dividida entre quem sou e o que você cobra de mim.